Então é isso, né, meus queridos? Mais uma vez, que dúvida, quem diria que as plataformas fariam de tudo para copiar aquilo que mais desse resultado para elas? E quem diria que o que dá mais resultado para a plataforma que vende espaços publicitários é viciar os usuários em ficar assistindo vídeo? Que tipo de vídeo, você se pergunta, meu querido e minha querida que está me assistindo? É óbvio que vídeos curtos, quanto mais rápidos, mais dinâmicos, melhores eles são, porque eles mantêm a pessoa assistindo mais tempo. E aí o que significa a pessoa ficar assistindo mais tempo? É aquilo que tu já sabe. A pessoa ela assiste mais tempo, ela entrega mais dado, ela vê mais anúncio. O que acontece? A plataforma ganha mais dinheiro. Aí, na surpresa de todos e para todos, as plataformas elas tendem a copiar a si mesmas. Uma avança para conseguir viciar mais aí no usuário, eu vou copiar. Uma tem uma ferramenta que faz com que as pessoas fiquem no aplicativo do concorrente, não no meu, eu vou copiar. Faz parte da construção das plataformas comprarem os seus concorrentes. Ou se não comprarem, se não for optarem em ser vendidos, tu copia o que eles fazem de uma forma diferente, ninguém vai te processar, afinal tu é um dos maiores monopólios do mundo, e tu acaba com o concorrente. Historicamente, uma das coisas que as plataformas fizeram para construir o monopólio que elas são hoje é exatamente isso, comprar os concorrentes ou copiá-los. Então, por exemplo, o Google comprou o YouTube, o Meta comprou o Instagram, notoriamente por ser um concorrente do Facebook. Como que é notório? Como que é notório, Felipe? Tu tava lá? Eu não tava, mas nos e-mails vazados dos cabeças do Facebook admitindo isso, a gente tem. A gente tem também admitindo a questão de copiar o Snapchat, que optou por não ser comprado. Então, se tu ainda tá na dúvida, o que são os vídeos curtos que chegaram com o TikTok? Que hoje tem os Reels no Instagram, os Reels no Facebook, os vídeos curtos no YouTube. Ah, e ainda tem o quê? Quer ver? Os Stories. Então, meus queridos, as plataformas elas não trazem na ideia de eu vou ofertar um serviço e as pessoas vão utilizar meu serviço porque é um bom serviço. Muito pelo contrário. Elas vão fazer o que for possível para gerar mais lucro para elas. E a gente tem que entender que elas são plataformas de publicidade. Por isso que elas fazem os vídeos que mais retêm as pessoas são aqueles que têm mais resultados. E aí eu te pergunto, se quiser tu até responde aqui no comentário, o que tu acha que as pessoas vão ficar assistindo mais? Um vídeo de... vamos ser até mais simples, um vídeo de fofoca? Ou... o que a gente pode ter? Ou um conteúdo sobre como a desinformação está afetando a vida delas. Uma palestra de um professor aí com um currículo látis gigante. O que as pessoas vão ficar assistindo? É óbvio que o vídeo de fofoca. E nem cabe nós julgar isso ou não. Porque realmente é mais interessante. Só que a gente tem que entender que, como sociedade, se a gente só ofertar esse tipo de conteúdo, não desenvolve um pensamento. Não desenvolve um pensamento crítico. Mas isso, se estiver alinhado ao projeto de poder de quem escolhe o que é o que não é, tá tudo bem. Tu consegue, inclusive, associar isso ao que estão fazendo nas escolas. Tirando filosofia, tirando sociologia, estão querendo tirar artes. Porque essas matérias, esse estudo faz as pessoas pensarem. E provavelmente faz pensar naquilo que tu já sabe. As coisas estão erradas como elas estão hoje. Como que a gente pode mudar? Se tu é criador de conteúdo, se tu trabalha na criação de conteúdo, aqui seja bem-vindo, que aqui a gente se organiza para mudar isso, para fazer a nossa parte nessa mudança, então seja bem-vindo a Classe Creator. Mas tudo isso pra gente chegar e dizer que é o seguinte, o Facebook agora ele mudou. E logo mais vocês vão ver um monte de guru falando que agora o Facebook é a bola da vez. Facebook, ele já vem tentando ganhar audiência pro seu Reels, lembrando que o Facebook ele perdeu relevância, inclusive a gente também tem e-mails vazados do Mark Zuckerberg, hashtag chateado, quando eu falo hashtag chateado eu me sinto um velho, né, eu entrego que eu já tô ficando velho, que o Instagram, a rede que eles compraram, tem mais relevância do que o Facebook, a rede que ele criou, este pequeno empreendedor que teve uma ideia sensacional e ele ficou muito chateado com isso. Então agora o Facebook ele já passou por muitas frentes, né? O Facebook eu digo que ele sofre muito de tentar ser o precursor, né? O próprio Meta tem essa dor. É uma vontade tão absurda de estar na frente que ele literalmente bota o carro na frente dos bois. O Facebook é um dos responsáveis pelo metaverso
ter se adiantado demais a ponto de que a tecnologia não estava pronta para receber o metaverso de uma forma de larga escala, deu um tiro no pé, voltou atrás. E aí, vocês vão lembrar bem, vocês lembram que o Facebook, uma época, chegou a ter mais de 16 subprodutos? É o Facebook Marketplace. Tinha o Facebook tipo Tinder, né, que era pra te relacionar. Tinha Facebook pra conteúdo, tinha os grupos, eram 16 subprodutos. Porque, de novo, gente, é a ideia de construir um monopólio. Tu precisa ou tu quer encontrar pessoas pra comprar itens usados no Facebook Marketplace. Tu quer achar alguém pra ter um relacionamento. Eu não lembro como é que era o nome, mas eu chamo de Tinder do Facebook. Então o que aconteceu é que o Facebook ele se perdeu. Ele tentou muito ser tudo e acabou não sendo nada, né? E aí vem todos os outros lados que a gente sabe que as pessoas querem novidades, elas querem algo novo. Os jovens, quando migram para um lugar, as outras gerações tendem a ir atrás e por aí vai. E aí o Facebook, ultimamente, ele tentou inclusive emplacar os Reels. Eu mesmo fiz um conteúdo... E eu Facebook namoro, obrigado. Pra mim, Facebook Tinder é mais legal. Mas tudo bem, eles não queriam pagar pelo... não conseguiram comprar o Tinder. Mais um exemplo. Pronto, acabamos de dar mais um exemplo de como que as plataformas operam. E aí, então, eles apostaram muito nos Reels quando chegou pro Instagram, também pro Facebook. A grande questão é que não deram muitos resultados, tá? A gente tem ainda uma inconsistência de alcance muito gerada pela ideia de uma cópia do algoritmo do TikTok, né, que não importa se tu tem uma base engajada, importa a qualidade, eu gosto de abrir aspas para qualidade aqui, tá? Importa a capacidade do conteúdo reter o usuário. Então entra na mesma lógica que a gente falou lá em cima. É óbvio que se tu sair pelado por aí, um vídeo teu correndo pelado vai ser muito mais legal de assistir do que alguém dando uma aula sobre um tema técnico, óbvio. Então o vídeo pelado vai ter mais visualização. Óbvio. É óbvio que o vídeo de fofoca da Virgínia e do Vinícius vai ter mais visualização. Pronto. Então, vamos dar uma olhada, porque o Facebook agora, ele escancara isso e publicou que quer sim copiar e transformar o Facebook em um TikTok. Tá? Então, eles mudaram não o algoritmo, mas a lógica algorítmica, que agora... A gente não sabe exatamente o que muda, né? Isso que é uma coisa importante, porque eles dizem que muda, a gente nunca sabe exatamente o que muda. Então a gente tem um conteúdo aqui da Carta Capital. Facebook reformula Reels para disputar espaço com o TikTok. Eu odeio quando eles falam, tá? Que priorizam conteúdo do dia a dia e criam novas formas de engajamento em meio à expansão do social commerce no Brasil. Lembrando que as plataformas, elas são sempre infelizes. Elas são sempre infelizes com os lucros bilionários que elas geram. Elas sempre precisam de mais lucro. Então, se antes as plataformas já geravam lucros bilionários somente retendo os usuários, eles precisavam achar outras formas de gerar lucro. Uma delas foi, por exemplo, utilizando os conteúdos gerados por usuários para treinar a IA, porque a venda da IA também é um produto. Outro agora vai ser com as doações. Toda vez que alguém faz uma doação para um criador, a plataforma fica com uma porcentagem. E aí agora, o social commerce é a próxima bola da vez. Inclusive, a gente vai falar nisso em outro programa, mas vocês lembram que, cara, eu fiz um vídeo falando sobre o que... Isso aqui merece até minha cara inteira. Porque eu falei, o que ia acontecer com o YouTube em 2025? Ele ia focar em comunidade e curso. E nesta semana o YouTube anunciou exatamente isso, tá? Que liberou os cursos para todos os usuários, mas calma, a gente fala isso em outro vídeo, mas é só para te dizer que os caminhos que essas plataformas seguem, ele é perceptível quando a gente acompanha semana a semana e consegue inclusive dizer, olha, isso vai acontecer daqui para frente. Por quê? Porque essa movimentações fazem com que a próxima seja aquela. E é legal, né? Porque essa aí, eu fiquei falando todo o tempo que ia acontecer e aconteceu. Então, o Meta anunciou, né, uma das maiores reformulações da sua história recente. Eu não sei, péssima forma de escrever, tá? E pra mim é um limbo. Assim, não. Agora eles falaram que os usuários verão até 50% mais de vídeo publicados no mesmo dia. O que tudo isso aqui quer dizer, tá? E eu sou muito sincero. Porque o que o Facebook está tentando trazer é levar muito pro que o Instagram já é hoje. Porque, por exemplo, tá? Uma das novidades, olha que grande novidade, olha que fronteira do pensamento humano, é que ele vai criar bolhas de amigos. Agora, quando um amigo teu curtir um Reels, vai aparecer pra ti quando tu estiver assistindo esse Reels. Exatamente como tem no Instagram. E ninguém se importa muito não. Pelo contrário, tá? As pessoas desativam isso. Mas é porque o Facebook, o Instagram não são mais redes sociais.
Eles nunca foram. Talvez nas primeiras semanas de criação eles até eram. Mas eles são plataformas de publicidade. Plataforma de publicidade precisa de visualização, precisa de pessoa assistindo. Porque é que nem quando a gente vai assistir televisão. A televisão ela te cativa a ficar olhando e propaganda. E essa é a mesma lógica que essas plataformas operam. Elas só se venderam de uma forma diferente. O ponto do social commerce, tá? E é o grande ponto, aqui inclusive diz, né, que o TikTok superou a Meta em transações digitais. Mas isso porque o Facebook, o Instagram e o Meta sempre foram incapazes de realmente trabalhar com um modelo de negócio com o conteúdo, né? Eles são tão capitalistas, eu diria, de manter o lucro para si mesmos, que eles nunca fizeram questão de, por exemplo, pagar os influenciadores, incentivando a criação de conteúdo, né? Repassar minimamente os seus lucros que são gerados pelos criadores, eles sempre mantiveram. E aí quando o TikTok chega com essa ideia, com um algoritmo que permite mais pessoas lucrarem do que o Instagram e o Facebook, ele ganha em volume total, mas isso não quer dizer muita coisa, o volume total. O ponto é, o que eu diria para nós criadores de conteúdo do Facebook? Meus amigos, pode ser que o Facebook venha gerar resultados. Vocês viram que eu critico tudo isso para a gente chegar na conclusão de que, olha só, nós vivemos nesse ecossistema com essas plataformas. Nós temos que utilizar essas plataformas para se organizar, para poder possibilitar uma mudança, para criticar, para tomar consciência do mundo que a gente vive. Mas a gente tem que sustentar. A gente tem que pagar as contas, a gente tem que comer, a gente tem que viver. E, claro, somar para melhorar o mundo, né? Não vem aqui só para aproveitar o que pessoas no passado lutaram para ti, ignora os privilégios, as conquistas, vive isso e vai embora. Também não, né? Colabora, melhora, soma. Cara, às vezes um comentário numa publicação incentivando alguém que tá aí militando, tá fazendo alguma coisa de caridade, faz diferença. Então se tu não quer fazer a caridade, faz isso aqui, ajuda da forma que é possível. Então, gente, o Facebook, se tu cria conteúdo curto, publica no Facebook. Eu já venho dizendo isso o ano inteiro. Os resultados já foram bons para algumas pessoas, outros não bons. Eu digo até para os próprios creators que trabalham comigo, tem creator que não saiu de 100 seguidores lá, teve que pegou 2, 3 mil. Agora isso pode melhorar ainda mais. Se tu publicar pelo Meta Business, ele vai direto pro Facebook. Serve para duas coisas isso aqui. Para a gente entender que as plataformas elas vão sempre caminhar para o que a gente já sabe, gerar o máximo de lucro e das formas possíveis que elas têm hoje, mas também que abre portas para algumas possibilidades. Então, se tu é criador, tu publica, ou se tu é editor, designer, fala pro teu creator, fala aí pro teu influenciador, cara, vamos utilizar o Facebook? Eu sei que não tem muita audiência lá, mas o processo de publicar o conteúdo é tão fácil. A gente consegue somente publicar mais no Facebook também. E aí, para mim, a minha recomendação para ti é isso. Faça essa publicação, tenha consciência do que o Facebook está fazendo, mas também aproveite isso para gerar resultados para ti. E aí, se chegou até aqui, seja bem-vindo aqui à Classe Creator. Aqui embaixo tu encontra o link de como fazer parte dessa nossa organização, mas também chegou até aqui, tu pode continuar assistindo os mais conteúdos clicando aqui ou clicando aqui também para te inscrever no canal. Um beijo e eu te vejo lá. Até a próxima!